Bom dia. Olá, bom dia. Começaremos hoje a tratar de algo que interessa em demasia a todos que pretendem sair da vagabundagem e adentrar em alguma carreira, o FGTS. Criado em 1966 e regido pela atual Lei 8.306 de 1990, é um conjunto de recursos financeiros administrado pelo Estado brasileiro com a finalidade principal de amparar os trabalhadores em algumas hipóteses de encerramento de carreira, sendo também destinado a investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura. A principal fonte de recursos do FGTS são os depósitos mensais dos empregadores nas contas vinculadas dos trabalhadores, abertas também na Caixa Econômica Federal. Entretanto, quem tem direito ao FGTS? Iremos às ruas ao vivo com a repórter Berenice. Ela está entrevistando algumas pessoas para saber o que elas têm achado sobre esse assunto. Bom dia, estou aqui com o Gabriel. Gabriel, você trabalha fazendo o quê? Primeiramente, bom dia, sou balconista. Você acha que tem direito ao FGTS? Não. No restaurante onde eu trabalho, meu patrão não negocia meu FGTS. Ele diz que somos informais e por isso não necessitamos. Bom dia, Vitor. Bom dia. Você trabalha fazendo o quê? Eu sou vendedor numa loja de roupas. Você acha que tem direito ao FGTS? Bom, eu tenho, mas infelizmente o patrão não paga nossos benefícios, aí fica difícil. E por que você não corre então atrás dos seus direitos? Vai que o patrão manda embora lá, quem vai cuidar da minha mulher e meu filho? Quem vai sustentá-los? Mas afinal, quem tem direito ao FGTS? Quem tem direito ao FGTS são os trabalhadores regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, os trabalhadores rurais e os temporários, trabalhadores urbanos contratados por uma empresa para prestar serviço por determinado período, os profissionais avulsos, quem presta serviços a inúmeras empresas, mas é contratado por um sindicato e por isso não tem vínculo empregatício, como os estivadores, os diretores não empregados, empresas sujeitas ao regime da legislação trabalhista, que podem equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime do FGTS, e os atletas profissionais, como os jogadores de futebol. Eles realmente têm direito. E empregado doméstico? Para sanar essas questões, está aqui conosco o juiz de Direito do Trabalho, o Dr. Steve Wander. Bom dia, doutor. Bom dia, telespectadores. Bem, em relação à pergunta, ao empregador é facultado o direito de recolher ou não o FGTS do seu empregado doméstico, conforme instituído no artigo 1º da Lei 10.208 de 2001. Deve-se deixar claro o seguinte ponto: não há obrigatoriedade por parte do empregador no recolhimento do FGTS do seu empregado doméstico. Porém, se o empregador iniciar os descontos, estes não poderão ser interrompidos enquanto durar o contrato de trabalho. Então fica claro que o empregador ele não é obrigado, é uma faculdade, mas caso ele inicie essa contribuição, deverá permanecer até o término dessa relação, não é isso? Sim, correto. Uma outra pergunta: se o empregador ele interromper essa contribuição, qual é a situação jurídica dele? Bom, vão ocorrer duas situações nessa hipótese. A primeira situação é que o empregador se tornará inadimplente perante a Caixa Econômica Federal em relação ao FGTS do seu empregado doméstico. E a segunda situação é que o empregado doméstico ele poderá e deverá ingressar com uma ação junto à Justiça do Trabalho, pleiteando os seus direitos. Perfeito, doutor. Uma outra pergunta que é a dúvida de muitas pessoas, e a gente recebeu aqui diversos e-mails com essa pergunta: quem paga, na verdade, o FGTS? Bom, o FGTS deve ser pago pelo empregador, certo? E este está previsto no artigo 2º da CLT, que é a nossa Consolidação das Leis do Trabalho. Nós vamos dar uma pausa só um minutinho, doutor. Nós estamos ao vivo com a repórter Berenice. Ela está com um advogado que se chama Tition Frel Biriba. Ele vai sanar também algumas dúvidas das pessoas que estão nas ruas. É com você, Berenice. Bom dia, doutor. Bom dia, Berê. Doutor, quando o patrão começa a recolher o dinheiro para o fundo, a Caixa Econômica ela abre uma conta do FGTS do trabalhador e esses depósitos devem corresponder a quanto por cento do salário da pessoa? Bom, de acordo com o artigo 7º
inciso 6º da Lei 8.036 de 90, cabe à Caixa Econômica Federal a ela elaborar as contas do FGTS. Bom, todas essas empresas elas recebem um programa distribuído pela Caixa Econômica Federal, que é o Sistema de Empresas de Recolhimento do FGTS e Informação da Previdência Social. Bom, e já de acordo com a porcentagem, os empregadores devem depositar 8% da remuneração, conforme o artigo 15 da Lei 8.036/90. Encerramos agora a entrevista com o doutor e voltamos aos estúdios. Obrigado, Berenice. Obrigado, doutor Tinchonfrel Biriba. Estamos aqui por telefone com o advogado Oliveira Botelho Pinto e nos nossos estúdios, o doutor PQP Paulo Quaresma Pereira. Doutor, a sociedade tem se tornado uma sociedade mais crítica, mais exigente em relação aos seus direitos. Da Revolução Industrial para cá, o cidadão passou a observar um pouco mais os seus direitos e a correr atrás do mesmo. Então é necessário fazer uma pergunta importante: como que o cidadão, o trabalhador, ele pode verificar se o seu patrão ele está depositando corretamente o seu FGTS? Boa noite. O trabalhador pode acompanhar se o patrão está pagando corretamente o FGTS das seguintes formas: por meio do extrato bimestral de sua conta do FGTS, que é enviado pelo correio para sua casa, por consulta no site da Caixa. Para isso, será necessário informar o número de identificação social, popularmente conhecido como PIS/PASEP, nos caixas eletrônicos instalados nas agências da Caixa. Todos os terminais de atendimento possuem a opção consultar saldo ou extrato do FGTS por meio do cartão cidadão. No caixa eletrônico, o trabalhador deverá inserir o cartão, digitar a senha e escolher a opção extrato social. Em seguida, deve escolher créditos complementares do FGTS ou extrato do FGTS. Caso não esteja com o cartão, o trabalhador pode acessar o serviço com o número do PIS e a senha do cartão. No caixa, a pessoa deve apertar a tecla Enter, digitar o número do PIS e a senha do cartão. Depois, escolher a opção Extrato Social e, em seguida, créditos complementares do FGTS ou extrato do FGTS. Para consultar o saldo pela internet, não é necessário ter a senha do cartão cidadão, pois o trabalhador poderá cadastrar uma senha provisória no momento do acesso. Doutor, e como pode ser utilizado o FGTS? O FGTS pode ser utilizado nas seguintes hipóteses: aposentadoria, compra de casa própria, demissão sem justa causa, idade igual ou superior a 70 anos, casos de doença grave como câncer, AIDS, entre outras hipóteses. Um momento, temos uma pessoa na linha. Alô? Alô? Quem fala? Astrogilda. Conte-nos a sua dúvida, por favor. Primeiramente, bom dia a todos, principalmente os que estão assistindo o jornal. Doutor, gostaria de saber como que faço para sacar o meu FGTS. É bem simples. O FGTS pode ser sacado em qualquer agência da Caixa Econômica Federal. As regras dos documentos variam conforme a razão para o saque. No caso da demissão, por exemplo, o trabalhador deve ir até o banco com a RG, carteira de trabalho e o termo da rescisão do contrato de trabalho. O saque pode ser feito em até 5 dias úteis após a solicitação dele pelo trabalhador. Temos uma outra pessoa na linha. Alô? Alô, Quem fala? Félix de Pacheco. Seu FDP, conte-nos a sua dúvida. Doutor, muito bom dia. Sou estudante e estou querendo prestar concurso para a Marinha e para o Tribunal de Justiça. Gostaria de saber se ambas carreiras possuem FGTS. A Constituição não elencou o FGTS entre os direitos de servidores públicos com cargo, seja ele efetivo ou não, estável ou não. Já os servidores estatais, como os do Banco do Brasil, Petrobras e outros, se regem pela CLT, têm direito ao FGTS e não têm estabilidade. Quanto ao emprego público, na administração direta, autarquias e fundações, ainda é pouco usado, embora seja possível. Servidores civis e militares têm seus direitos determinados constitucionalmente ou em lei e são diferenciados dos válidos para trabalhadores regidos pela CLT.
Para responder essa pergunta, irei ler o artigo 7º da Constituição Federal. Artigo 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar, que preverá indenização compensatória dentre os direitos. Inciso 2º. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3º. Fundo de garantia do tempo de serviço. E por último, inciso 8º. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor de sua aposentadoria. O artigo 7º, inciso 3º da Constituição Federal trata do direito ao FGTS. Quanto aos militares, há dispositivo constitucional específico. Está elencado no artigo 7º, inciso 8º. Não se aplica aos militares o artigo 7º, inciso 3º, ou seja, o FGTS. Logo, a Constituição não confere direito ao FGTS para militar. Também não confere ao servidor civil com cargo em regime estatutário. Muito obrigado, doutores, pela colaboração e por todos que participaram do nosso programa. Eis que encerramos o nosso assunto. Qualquer dúvida, vá ao Google ou pergunte ao professor Durval. Tenham todos um excelente dia. Bom dia. Maybe I'm just blind.